Quando a última trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus, a lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu agrilhão? Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu fico feliz de estar mais uma vez aqui, trazendo a mensagem de Deus para o povo. Amém, irmãos? E essa mensagem que a gente vai falar é algo que está dando já uma repercussão. Uma coisa que não deveria acontecer e acabou acontecendo, da minha modesta opinião. Amém, irmãos? E a gente precisa ficar muito atento com as coisas que estão acontecendo aí afora do mundo. Os ímpios ultimamente estão falando coisas sem cabimento algum. Inclusive, pessoas que também conhecem a palavra de Deus, se afastaram de Jesus, estão no mundo e agora estão usando até mesmo a palavra, até mesmo para dar um chacota, até mesmo nos crentes. Amém? Então a gente vai falar algo muito diferente, certo? É algo que poucas igrejas falam. Para pregar uma mensagem dessa, como eu estava conversando com um pastor no meio do caminho vindo para cá, pelo celular, eu falando sobre essa mensagem, eu falei assim, é uma mensagem que dificilmente as igrejas dão. Muito difícil. Muito difícil. Exige um pouco a parte teológica, mas tem que ser muito, mas muito espiritual para poder entender. Obrigado. Muito espiritual. Amém, irmãos? Abre comigo no 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero levar o mais rápido, abranjar bem esse assunto aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Quem achou já diga amém. Amém? Vamos ler comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Se tiver já no Espírito, já vai ver do que se trata. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal e se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Diga graças a Deus. Vamos orar para que Deus dê a direção do Espírito Santo através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a nossa vida. Que neste momento o Teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, meu Pai. E que as Tuas ovelhas possam entender, meu Pai, acerca desta mensagem. Em nome do Senhor Jesus, meu Senhor. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Tuas ovelhinhas. Por isso que eu peço que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, mas que não seja eu realmente que venha falar, mas seja o Teu Espírito, meu Pai. Abençoa e dê sabedoria para todos nós, é que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diz amém.
Graças a Deus, palmas para Jesus. Isso, bem forte para Ele. Pode se assentar. O tema da mensagem é sobre arrebatamento. A gente percebeu, quem viu isso daí nas internet, nas redes sociais, que deu um conflito ali no trio elétrico com a Ivete Sangalo com a Baby Consuelo. Isso, Baby do Brasil, bem conhecida mesmo. Ela é supostamente evangélica, se converteu ao cristianismo no ano de 2000. Aí nesse trio elétrico, vocês perceberam isso, houve um confronto, em que ela falou, tanto para a Ivete e como para todo mundo, que o arrebatamento aconteceria daqui 5 a 10 anos. E como já não bastava, a Ivete Sangalo não gostou nem um pouquinho. O que ela falou? A gente vai pegar o Apocalipse, a gente vai macetar o Apocalipse e a gente vai impedir o arrebatamento. Irmãos, na minha opinião, é uma coisa que não se fala num lugar assim. É uma coisa que a gente não pode chegar e falar dentro do ônibus: vai acontecer o arrebatamento daqui 10 anos. Você vai lá na esquina, vai acontecer o arrebatamento daqui 3, 4 anos. O que nós temos que entender, irmão, porque quando eu vi isso daqui, o Espírito Santo já estava falando sobre o negócio do arrebatamento. Até porque eu estava conversando com a pastora durante um período essa semana, e ela do nada falou: pastor, prepare uma mensagem. E eu deixei 3 mensagens preparadas, inclusive do arrebatamento. Porque para falar sobre arrebatamento você não vai em qualquer igreja falar. Não vai. Aí hoje, conversando com ela de manhã, ela comentou ela comentou um sonho comigo. Só que ela não soube especificar muito bem esse sonho. Até mais por causa do problema que ela tem, Covid e tudo, então aquilo ali atrapalha. Aí eu peguei e falei assim para ela: quer saber, pastor, eu creio que Deus fez a senhora ficar aí encolhida, porque Ele tem algo para te revelar. Porque existe coisas, irmãos, que Deus quer falar para nós, mas Ele fala para nós, Ele fala para você não falar para os outros. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que quando Deus revela algo para nós, a gente já quer espalhar para todo mundo. É ou não é? Por isso está cheio de falsos profetas. De repente recebeu uma revelação de Deus, mas é para ele ficar ali, para que depois ele venha falar para a igreja e não para fora. E às vezes nós erramos nisso. Foi o que eu falei para o pastor: de repente esse isolamento é o momento de você receber essa revelação, que se o Espírito Santo te deu isso, então está confirmando a mensagem que é para me levar. Então eu vou falar sobre arrebatamento para a igreja, devido às repercussões que saíram lá fora. O arrebatamento, todo mundo sabe, é para a igreja. O arrebatamento não é para o ímpio, não é para o incrédulo. O arrebatamento é para a igreja. O que é arrebatamento? O arrebatamento é o feito de quê? De ação, de arrebatar, ou seja, de retirar, de tirar a pessoa à força. Isso significa o arrebatamento. É como nesse exato momento, eu estou pregando a palavra, vocês estão me ouvindo, de repente a trombeta soa, de repente, pum! Ou todo nós some, ou um some, o resto fica, ou 2, 3 some e o resto fica, ou fica todo mundo. Para você se encaixar no arrebatamento, para você se encaixar para ser arrebatado, você tem que ser a igreja de Cristo. Não é simplesmente ser um crente, um cristão, um pastor, pregador, missionário, dizimista, ofertante. Não, você tem que ser a igreja de Cristo. E existe muitas
teorias, muitas também coisas teológicas, que falam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, como outros falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não importa, o que importa é que o arrebatamento ele vai acontecer, de um jeito ou do outro. Só que tem uma coisa errado que a Baby fez. Ela falou daqui 5 ou 10 anos. Irmãos, eu sempre falo, eu já falei aqui, tudo quando der alguma profecia, seja qual for, e darem data, ano, pode ter certeza, eu falo isso abertamente para toda a igreja, para mim é falsa profecia. Não tem nada aqui de profecia que Deus chegue e fala, ó, tal dia, qualquer ano, tá assim, vai acontecer esse ano. Não, ele simplesmente dá a profecia, ele simplesmente fala. Então a profecia de Deus pode acontecer hoje, amanhã, depois da manhã, daqui 20, 30, 40, 60 anos. Isaías recebeu uma profecia do Messias. Agora vê se ele viveu e viu o Messias. Não. Então observa. Aí falou que o arrebatamento vai acontecer daqui 5, 10 anos. Irmão, ninguém sabe quando que o arrebatamento vai acontecer. Foi o que nós acabamos de ler aqui. Um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Então o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. E quando se fala que nem todos dormiremos, significa que nem todo mundo vai estar morto no dia que acontecer o arrebatamento. Eu fiz uma anotação aqui que os crentes que morreram antes do evento do arrebatamento ressuscitarão e serão arrebatados e com Cristo. Então o apóstolo Paulo declarou que quando for tocada a trombeta, sucederá o arrebatamento. Então quando vocês ouvirem rumores na internet, essas coisas, não se assustem não. Não se assustem, porque o arrebatamento se fala dentro da igreja, não se fala lá fora não. Ninguém vai entender nada. Para ter uma ideia, nem a própria igreja entende o que é o arrebatamento. Imagine lá fora, aquele povo ficou olhando aquilo ali. Ninguém estava entendendo nada. Como que você vai falar de arrebatamento para a igreja com um povo que está totalmente drogado, bêbado, nos cantos fazendo orgias, que está naquela festa de carnaval, aquela festa da carne mesmo, que estão naqueles eventos de folia, de alegria deles? Você acha que eles vão querer saber de arrebatamento num lugar desse? Nunca, irmãos. Eu até fiz um comentário que se acontecesse arrebatamento naquele mesmo dia, as duas iam ficar. Uma já ia ficar, a outra, por ser igreja, ia ficar. Ela só ia dar conta que aconteceu o arrebatamento depois, como eu escrevi lá, foi até um pouco radical para elas. Você só ia dar conta do arrebatamento quando terminar o show de vocês, a hora que vocês olharem a conta bancária, porque vocês receberam, né, para isso. E quando vocês resolver, esticar um pouquinho as perninhas para descansar, que vocês forem ligar na televisão, aí vocês vão se assustar, porque alguém vai dizer, sumiu o povo, as pessoas começaram a sumir, as pessoas começaram a desaparecer. E aí sim, ia botar a mão na cabeça e dizer, e agora? Alguns dizem, foi Deus que usou. Eu não posso chegar a dizer se foi Deus que usou, como também não vou dizer que Deus não usou. Eu não sei como que parte nessa parte onde Deus quer trabalhar. Mas para mim, quando Deus trabalha na minha vida ou na sua vida, pode ver, quando Ele traz uma mensagem dessa forma, Ele traz justamente para a igreja. Amém, irmãos? Para a igreja. Você tem uma ideia? Os crentes devem estar prontos e esperar constantemente por esse evento eminente. Então nós temos que estar prontos. Abre comigo lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4. Vamos lá. Por isso que eu falo, irmão, não é a gente, para pregar o arrebatamento, não se prega em qualquer igreja, não. Não se prega. Não se prega. E dificilmente
a gente ouve pregadores que falam sobre o arrebatamento. Eu acho que o único pastor mesmo que prega nas igrejas, que eu vejo na internet, que fala muito sobre o arrebatamento, é o Júlio Trovão. É o único. E ainda tem o Lamartine Pozella, e mais pastor Eliseu Gomes fala muito, e o Antônio Júnior. Eles falam muito sobre isso daí. Para quem gosta do Apocalipse, de estudar, aprender mais sobre o Apocalipse, é com esses caras aí. Se você fosse conversar comigo, nós sentar, duas coisas eu amo de falar. Se nós começar a falar do Espírito Santo, irmão, a gente vai longe. Mas quando a gente começa a falar sobre o Apocalipse, irmão, me dá vontade de aprender mais e mais e mais. Tem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse. Só que na verdade, a única coisa escrita na Bíblia para a igreja, separado mesmo para a igreja, é o livro do Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito para o ímpio, não foi escrito lá para o incrédulo. O Apocalipse não foi escrito para esse pessoal que estão lá no mundão. O Apocalipse foi escrito justamente para a igreja. Aqui já está escrito o que vai acontecer. Aqui no Apocalipse já está descrito o que vai acontecer. Vai piorar cada vez mais. Então já está descrito. Mas vamos lá. Versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4 do versículo 13. Olha só. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha só, que não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Ou seja, essas pessoas que já morreram em Cristo Jesus, que já não estão no nosso meio, eles também vão ser arrebatados, eles vão ser ressuscitados. Vai se encontrar com Cristo nas nuvens. Aí no versículo 15: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, fala que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Então nós não vai, se acontecer o arrebatamento, não precisa eu morrer para depois ressuscitar através do arrebatamento. Não, nós simplesmente vai desaparecer. Simplesmente, vivo. Agora imagine, irmão, você de dentro de um ônibus, e o motorista crente mesmo, servo do Senhor, e a trombeta toca, e ele desaparece. O que vai acontecer com aquele povo dentro do ônibus? Avião, está lá o piloto, serve a Jesus, acontece o arrebatamento, ele desaparece. Quem é que vai guiar aquele avião? Quem estiver junto e é de Jesus também vai ser arrebatado junto com ele. Mas e os que ficarem? Lá nos Estados Unidos, se não me falha a memória, lá nos Estados Unidos tem uma empresa aérea que ele tem o piloto e tem o copiloto, né? Então, lá eu não me lembro qual que é, só sei que é lá nos Estados Unidos, tem uma empresa aérea que eles perguntam para o piloto se ele é crente, se ele é cristão. Se ele fala que é crente, que ele é cristão, então ele já coloca um outro copiloto que não seja cristão. Olha a ideia dos caras. Por quê? Porque os caras estão cientes do arrebatamento. Porque se esse cidadão sumir, o que fica do lado que não está crente vai assumir o controle do negócio. Então os caras já estão cientes. Já estão cientes. Você está de Uber, de repente, pum, sobe o motorista, e você ficou. Quem é que vai pegar na boleia ali? Vai dar tempo? É aí que começa a desgraça, é aí que começa os acidentes, é avião caindo, é trem desgovernado, é carro desgovernado, tudo vai começar a se desgovernar. Ali já começa, na minha opinião, com o arrebatamento, começa a grande tribulação. Porque você vai ver avião caindo. Olha, estou falando, você vai ver, é como se eu dissesse que você vai ficar. Ou podemos dizer, nós vamos ver avião caindo, é como se nós fosse ficar.
mas é preferível que nós não fique. Amém, irmão? Fala para a pessoa do seu lado, ó. Não fique. Fala para a pessoa aí. Fala bem alto para ela entender. Não fique. Nós temos que tomar cuidado. Não, e diz assim ainda, ó, no versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, que no caso seriam os mortos que morreram com Jesus. Depois nós, que estamos vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Palmas para Jesus, irmãos. Oh, aleluia. Irmão, veja só a palavra aqui. As pessoas estão confundindo a volta de Jesus com o arrebatamento. Por isso que sai muita briga e confusão em grupo de WhatsApp, Facebook, na internet, quando você fala acerca do arrebatamento. Olha só, esse evento iminente vai acontecer com a igreja, mas nos ares. Jesus vai estar nas nuvens. Esse evento é separado, é somente para a igreja, não tem nada a ver com a volta de Jesus. A volta de Jesus é lá na frente, bem depois. Inclusive, pela palavra, pela Bíblia, a gente ainda vai vir junto com Ele, aonde que nós vamos governar junto com Jesus por 1000 anos. Então as pessoas estão confundindo o arrebatamento com a vinda de Jesus. Não, o arrebatamento não é a vinda de Jesus. Seria ser a primeira, para dar o início da outra. Mas primeiro vai chamar quem? A igreja. Então ele vai estar lá nas nuvens. Está aqui, ó, nas nuvens. Não está falando que ele vai vir no cavalo branco, como diz lá no Apocalipse. Não está falando que ele vai vir com o cavalo branco e a gente vai olhar e ele vai tocar a trombeta e nós vamos desaparecer. Não, está falando que ele vai estar nas nuvens e vai tocar a trombeta. E nós seremos o que? Arrebatados. Amém? Amém. Você tem que viver esse arrebatamento dentro de você. Para você falar do arrebatamento, você tem que ter muita certeza, irmão. Sabia disso? Para você falar sobre arrebatamento para o povo, para as pessoas, você tem que ter certeza absoluta, convicto mesmo que você vai ser arrebatado. Tem que estar convicto, tem que acreditar nisso daqui. E como eu sei que eu vou ser arrebatado, se eu estou convicto mesmo que eu serei arrebatado, se eu não morrer antes do arrebatamento, então significa que realmente eu me converti ao Senhor, significa realmente que eu sou a igreja de Jesus, e Ele não vai me deixar na mão, Ele não vai me deixar fora. A Bíblia fala que a palavra diz que o Espírito Santo vai ser distribuído para toda a carne, sim ou não? Para todo mundo, para nos preparar para essas coisas. O Espírito Santo é para isso. Eu tenho falado que o Espírito Santo seria como se fosse um passaporte para o reino de Deus. O arrebatamento, para você ter uma ideia, o anticristo ele só vai aparecer quando o Espírito Santo sair da terra. O anticristo não apareceu porque o Espírito Santo está na terra. Mas se o Espírito Santo sair da terra e o anticristo aparecer, então quem tem o Espírito Santo vai o quê? Ser o quê? Arrebatado. Então não faz sentido eu ter o Espírito Santo, aí o Espírito Santo resolve sair de dentro de mim, só para o anticristo aparecer, aí eu vou ficar órfão, é como se o meu pai me abandonasse, tirou aqui algo mais precioso da minha vida, mais precioso até do que minha própria alma, que é o Espírito Santo. Sabe que ele vai tirar de você? O Espírito Santo some e deixa você, então ele vai, a gente vai junto. Amém, irmãos?
Então, quando você ouvir esses rumores, irmão, você já fica esperto, falando, não, as coisas não é bem assim, não. Não é bem assim. E agora todo mundo fica falando arrebatamento daqui, arrebatamento de lá, arrebatamento. Mal eles sabem que se realmente acontecer nesse período aí, eles vão ficar, imagina o desespero deles. Se nós somos igreja, nós não vamos nem ver. Amém, irmão? Nós nem vamos ver. Irmão, abre comigo lá, vamos lá, Mateus. Mateus fala muito sobre isso daí. Mateus 24. Vamos lá. Mateus capítulo 24, do versículo 36. Irmão, sabia que há muitas pessoas salvas que não subirão no arrebatamento? Como assim, pastor? Infelizmente, tem muita gente salva que não vai subir, vai ficar, mesmo sendo salva. Mesmo sendo salva. Porque o arrebatamento ela é para a igreja de Cristo. Por isso que nós temos que ser igreja de Jesus, de fato, de verdade. Ser igreja de Cristo é eu, é você, é nós. Não é uma placa de igreja, não é um lugar fechado. Igreja de Cristo é eu e você. Só que para mim ser igreja de Cristo, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, doa ou não doa. E não é fácil. Para ser realmente igreja de Jesus, sinceramente, irmão, não é fácil. É muita lágrima, é muito choro, é perseguição. O que tem de coisa que acontece na nossa vida que dá vontade de desistir. Existe aquele momento que parece que está tudo dando errado. A primeira coisa que vem na tua mente é que você acha que Deus te abandonou, que Deus nos deixou para trás. É ou não é? Já aconteceu comigo. Quantas vezes já passou pela minha cabeça que achei que Deus me abandonou? Quantas vezes eu mesmo já orei a Deus e falei, pois é, aconteceu tanta coisa assim comigo, Senhor. Parece que para mim tudo está virando em vão. Tudo que eu fiz na minha vida, o que eu abandonei, o que eu mudei de vida, o que eu abri mão de muitas coisas para hoje passar por isso. Então são coisas que acontecem na nossa vida, que a gente desanima, que a gente cansa, parece que Deus abandonou e que fez isso, fez aquilo. É aí que a gente acaba perdendo essa parte boa do arrebatamento, caso se a trombeta tocar. Então por isso que eu falei que muitas das vezes a igreja ela pode realmente ficar na hora do arrebatamento. Aí diz assim, Mateus 24, versículo 36, diz assim: porém naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pronto. Se a Ivete Sangalo tivesse sabedoria e conhecesse essa palavra, ela ia ler isso aqui para a mulher lá. Uma ímpia ia fazer isso. Está aqui, ó. Nem dia e nem hora. Nem o próprio Senhor Jesus sabe que Ele vai vir. Somente o Pai. Então aqui diz justamente também sobre arrebatamento. Não tem dia, não tem hora, não tem mês e nem tem ano. E se duvidar, a gente ainda vai morrer e o arrebatamento ainda vai demorar a acontecer. De repente o arrebatamento não é nem para mim nem para você, pode ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Então as pessoas ficam preocupadas demais. Vai acontecer o arrebatamento. Irmão, a palavra arrebatamento é a mesma coisa que a morte. Se um de nós morrer hoje, de repente a gente nem precisa falar, ele morreu. Não, ele foi arrebatado. A morte arrebatou, simplesmente tirou dali. Foi tirada da vida, foi arrancada da vida. Então é que nem eu falei no início, o arrebatamento é isso. É arrancar, é tirar, puxar com força, arrancar com força, tirar com força. É como um sequestro. A pessoa lá vai lá, faz um sequestro, os bandidos fazem um sequestro. Tem gente que, assim, coisa de jornal,
Em vez de falar, foi sequestrado na frente da casa. Não, os bandidos chegaram e arrebataram ele da frente da casa dele. Por quê? Porque foi tirado com força, foi arrancado com força. Nem ele percebeu, nem ele viu. Simplesmente aconteceu. Quando ele percebeu, já estava na mão dos bandidos. Já foi sequestrado, ou seja, já foi arrebatado, já foi puxado. É como a morte. A morte é assim. Hoje nós estamos vivos, hoje nós estamos rindo, hoje nós estamos conversando, trocando ideia, estamos cultuando, estamos lendo a Bíblia, estamos trabalhando. De repente amanhã, pum, sumiu, não está mais entre nós. É ou não é? É a forma de se tirar, de arrancar. Então isso significa que o arrebatamento tem que estar preparado como para a morte. Eu tenho que estar preparado. Porque, como eu digo, se no arrebatamento nem todo crente vai, imagine então se morrer, se não for o arrebatamento. Aí a pessoa, quando vê, está calma lá no inferno, e vai lembrar de tudo que passou aqui na terra, ou você acha que não? Vai, eu já preguei uma mensagem assim, para onde vai a tua alma, aqui mesmo eu já preguei, que a pessoa vai se lembrar de tudo, e não vai ter mais volta. Então nós temos que viver esse arrebatamento com temor mesmo. Se tem que esperar pelo Senhor Jesus todos os dias. Todos os dias tem que esperar Ele. Ou eu espero Ele no arrebatamento, ou eu vou esperar Ele quando a morte chegar e me buscar. Amém, irmãos? Você tem que viver isso daí. E outra, quando um crente morre, não é tristeza não, é alegria. É alegria porque ele foi para o Pai. Está melhor do que nós ainda, imagina. É nós que estamos aqui. É nós que estamos aqui. E nós vivos aqui na terra, a gente corre o risco de perder a salvação, irmão. Eu me lembro de um filme, é um filme antigo, acho que vocês já assistiram. Fala sobre justamente o arrebatamento também, Deixados para Trás, esse filme. Tem uma cena bem interessante, onde que eles pegam um pessoal ali e fala para eles negar Jesus. Você nega Cristo? Você nega Cristo? Não vou negar, não vou negar e não vou negar. E matava ali na frente. E você vai negar? Não vou negar e não vou. E matava lá na frente. Aí eu me lembro dessa cena que chegou para uma mocinha, uma moça. Só que esse povo ficou. Eles ficaram, já tinha acontecido o arrebatamento, só que eles ficaram. Aí houve a perseguição com quem os que ficaram. Os que ficaram, eles querem falar, a igreja será perseguida pelo anticristo. Claro, porque a igreja que ficou, a única forma deles é eles se reconciliar com eles mesmos. A gente está na fase boa ainda, irmãos. A verdade é essa, porque lá depois não tem o Espírito Santo. O entendimento da palavra vai subir. Quem ficou já sabe de tudo, já tem a sabedoria. Então ele sabe que vai ter que pagar com a morte. Aí eu me lembro dessa cena, que quando chegou perto da mocinha e falou: você nega Cristo, você nega Cristo, ela tremia, ela não falava, e os outros falavam: não nega, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Pois ela negou Jesus na hora. Eu nego. Negou Jesus. Na hora perdeu a salvação. Sabe o que fizeram com ela? Mataram ela do mesmo jeito. Os que não negaram morreram, já foram salvos. E ela negou, morreu do mesmo jeito. Só que perdeu a salvação. Então são mínimos detalhes, irmãos, que a gente pode perder a salvação de bobeira. Porque quando alcançamos a salvação por meio da fé sincera em Jesus, no entanto, só seremos arrebatados se houver em nós fidelidade na palavra. O que tem de crente hoje que não é fiel à palavra. É fiel no dízimo? É fiel. É fiel com suas ofertas? Mas não está sendo fiel na palavra. De zelar pela tua alma, de seguir a Jesus, de servir a Ele de fato e de verdade. Não tem sido fiel aos mandamentos de Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo. Perdoar uns aos outros. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7.
Faz as contas. 700 vezes por dia. Para uma pessoa só. Imagine. E aparece 3, 4, 5, 6 pessoas no dia. Para te atacar, para te machucar. E você tem que ter essa paciência de perdoar pelo menos essa pessoa 700 vezes no dia. Pensa, irmão. Uma pessoa, imagine, uma pessoa. Imagine vindo 2, 3, 4, a gente vai à loucura. É fácil isso, irmãos? Não é fácil. Mas nós temos que se dedicar, nós temos que se entregar, nós temos que se envolver, nós temos que se dar mais para Cristo. Tome cuidado pelo que você ouve nas internet, irmão. Eu falo isso porque eu sou esse pastor que está em todas essas redes sociais. Eu vejo cada coisa assim que eu fico de cara. Existem coisas que estão acontecendo, eu penso comigo assim: será que é eu que estou errado, o único remando ao contrário de todo mundo? Mas eu estou sendo errado? Ou realmente eu estou com o meu pé firme ali mesmo no Evangelho e esse povo está tudo errado? Mas quem sou eu de apontar o dedo? Mas quem sou eu de atacar? Mas quem sou eu de chegar e dizer tudo endemoniado, tudo perdido, tudo desviado, mesmo dentro das igrejas? Mas quem sou eu para falar isso? A não ser que eu pregue o verdadeiro Evangelho. Amém? Palmas para Jesus, bem forte para Ele. Oh, meu Deus. Veja que Cristo, Ele virá de modo inesperado, posto que o momento exato não poderá ser calculado. Então simplesmente, quer ver? Faz assim, ó, pisca os olhos, fecha, faz assim, bem rápido, vai de novo, vai, de novo. Vocês viram eu me agachar? Viram? Quem viu eu me agachar? Viu? Foi no piscar de olho. É assim, puf, do nada. Quer ver? Aí mesmo, versículo 42. Mateus 24, mas pulei para o versículo 42. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Tem gente que fala assim, nós temos um costume errado de dizer orai e vigiai, mas é o contrário: vigiai e orai. Primeiro vigie, para depois ore. Amém, irmão? A gente tem hora que a gente fala o contrário, né? Orar e vigiar, mas na Bíblia não fala orar e vigiar, a Bíblia fala vigiar e orai. E aqui nós temos que ser vigilante todos os dias com a nossa alma, com a nossa vida e com a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Eu tenho que estar vigilante o tempo todo. Você acha que o diabo, irmão, ele vai deixar você sossegado? Se você acha que acabou de se enganar, porque ele não vai deixar sossegado. E se está sossegado, pode saber, alguma coisa ele está aprontando. Ou é eu mesmo que eu sou doidão, pessoal, porque quando eu vejo que o negócio está tudo tranquilo demais na semana para mim, em vez de eu chegar e dizer glórias, aleluia, está tudo tranquilo, Senhor, eu já fico assim com o pé atrás e falo: Senhor, o que o diabo está aprontando? Porque ele não vai deixar eu sossegado, ele não vai deixar nenhum de nós sossegado. Porque se ele não pode tocar mais na tua alma, de um jeito ou outro ele vai fazer de tudo para você tirar você fora do sério. É como a nossa irmã falou agora há pouco, nós estávamos conversando. Existe aquele momento que acontece as coisas que a gente fica até irado. Irado e não peguei, foi o que nós estávamos comentando. É só não levar isso adiante. Então existe aquele momento da ira, existe aquele momento da fúria. Mas você respira e não vai se sujeitar ao diabo. Irmãos, olha como que Deus é. Quando Satanás se rebelou contra Deus lá no céu, ele mandou um anjo, sim ou não? Sim ou não? Ele mandou o anjo Gabriel, que é um dos anjos mais fortes que tem lá. Agora, por que Deus mandou o anjo?
Sabe por quê, irmão? Porque Deus não é aquele que gosta de se sujeitar no mesmo nível. Satanás achou que Deus iria se levantar do trono, ia pegar na espada lá e vamos para a guerra, e tintim, tintim, não. Deus simplesmente ficou sentado ali no trono e falou: ó, vai lá. Você acha que eu vou ficar no mesmo nível que esse cidadão aí? Mandou um anjo. Até porque também, se Deus se levantasse e dasse uma maneira ali, não ia nem existir Satanás na face da terra, porque ele ia cair de um jeito que ia se explodir, para não ficar no mesmo nível. E nós temos que cuidar com isso daí. Vamos seguir o exemplo do Pai. Não vamos chegar ao mesmo nível de ninguém. Vamos manter a nossa fidelidade, vamos manter a nossa comunhão e se guardar e vigiar, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Às vezes você pode dormir e quando abrir os olhos, está lá. Onde eu estou? Que luz é essa? Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Já que ouviu um glória agora? Você vai dormir e de repente, nossa, que luz é essa? Está dormindo com a esposa, né, ou com o marido. Nossa, apaga essa luz aí. Não, não é a luz. É uma luz diferente, a luz do Pai. Ui, irmão, você vai me arrepiar agora. É assim que nós temos que acordar. Acordar no reino de Deus. Vamos dormir pensando já no arrebatamento. Vamos dormir pensando de acordar com Cristo. Se você abrir o olho e está na vida real ainda, na terra, amém, continua, mas não para, vigie e ora. Não para, vigie e ora. Versículo 43, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Por que eu falo que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação? Eu sei que de repente alguns aqui podem dizer que não, pastor, você está errado. Mas de um jeito ou outro vai acontecer o arrebatamento. Se eu estiver errado, vai acontecer do mesmo jeito. Se eu estiver certo, vai acontecer também do mesmo jeito. O fato de interpretar errado não quer dizer, perdeu, ficou. Não. Eu estou guardando para isso. Se falar o arrebatamento vai acontecer no período da grande tribulação, pelo menos vocês estão preparados para enfrentar a grande tribulação. Sim ou não? Eu estou preparado. Eu prefiro assim. Como diz o pastor, né? Comentou comigo. Pastor, eu já prefiro ficar igualzinho aquele cara lá que estava cego. Quem te curou? Não sei. Mas só sei que eu estou vendo. Mas na hora que vem, não sei de onde que ele veio, para mim nem me interessa quem é ele. Mas o importante é que ele me curou. Amém, irmão? É assim que nós devemos ser. Querem discutir o arrebatamento? Não interessa. Para mim tanto faz. Se vai ser antes ou depois da grande tribulação, ou é da grande tribulação. Para mim não me interessa, mas se você sei que eu vou ser arrebatado, quando acabou. Amém, irmão? Amém. É isso que tem que guardar no coração. Não é de discussão com gente assim, não. Não é. Porque todo mundo tem uma diferença de tese, de teologia, aí querem falar um monte de coisa, vamos para a Bíblia, isso vai te deixar doido. Eu falei, não, faz que nem aquele cara. Quem te curou? Quem é ele? Eu não sei quem é ele, eu só sei que antes eu não vi ele, hoje eu vejo. Isso que é importante, amém, irmão? Esse que é importante. Então veja que o arrebatamento vai acontecer assim do nada. Por isso que os crentes serão livrados da ira vindoura. Mas o Deus de Israel nos dá garantia que nós, a igreja, seremos poupados do grande e terrível dia do Senhor. Literalmente poupados, irmãos. Lucas, vamos lá. Lucas capítulo 21, um pouquinho mais para frente da tua Bíblia. Vocês perceberam, irmão, vocês que já estão me conhecendo bem, que como eu prego, vocês viram como quando eu pego bastante versículos bíblicos? Lucas capítulo 21, versículo 34, porque eu prefiro fazer assim.
Para não falar um versículo e ficar naquilo. Não, vamos puxar aqui, bate com o daqui, para puxar de lá, para bater com o de lá. É o início, meio e fim. O meu ministério, eu agora estou acreditando no meu ministério porque 3 pastores falaram, inclusive até a pastora Leida já tinha falado, e foi confirmado por mais 2 pastores, que o meu ministério é um ministério totalmente diferente de muitos. Então eu não sou aquele de pregador de revelação, ou pregador de profecia. Deus às vezes me dá uma profecia, mas como aconteceu na Fazenda Rio Grande, que eu fui pregar lá na inauguração, Deus me deu profecia para 5 pessoas lá, só que eu não fiquei falando no hora do culto. A sabedoria na hora foi que, quando nós pedimos para os pastores orar, foi o momento que nós oremos, depois foi passado para todos os pastores naquele dia orar, então foi o momento que eu desci e fui falar, fui profetizar para a pessoa. Ó, Deus mandou falar isso para você. Deus mandou falar isso para você. Deus mandou falar isso para você. Só que é raro. Por quê? Porque se eu chego e falo aqui para a igreja, eu sou pastor de profecia, aí daqui uma semana ou daqui um mês vai falar, o pastor Gerdau vai vir, vamos lá que ele é profeta. Aí chega aqui, eu não tenho profecia nenhuma para dar, e daí? Por isso que tem muitas igrejas que começaram errado. Quando eu comecei a assumir uma igreja na época, eu já assumi com essa finalidade: pastor que prega a palavra e de ensino e de discipulado. Então não podia mais mudar aquilo ali. Então eu tinha que ter palavra praticamente todo dia, comer a Bíblia todo dia, orar a Deus, jejuar, pedir mensagem. Quando Deus não me dava mensagem para tal dia, então era o momento que eu ficava sentado e pedia para alguém trazer a mensagem, porque eu jamais iria pregar uma coisa sem que o Espírito Santo me dá. Eu tenho temor com isso daí, irmãos. Eu tenho muito temor. Se eu venho com uma mensagem dessa e eu vou pregar o quê? Eu posso até preparar um esboço aqui, ler ele, né, perfeitamente, pedir para o povo bater palma e tudo, mas se não tiver conteúdo, não tiver inspiração do Espírito Santo, irmãos, é como você comer o cachorro quente sem vida, ou o cachorro quente totalmente frio, gelado. Não, tem que dar a palavra, nós temos que pregar a palavra. Diga graças a Deus, amém, irmão? Versículo 34, olha só: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carrega de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia, porque virá como laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Palmas para Jesus. Ele que é o Filho do Homem. Aleluia. É como nos dias de Noé aqui. Noé foi lá, falou do dilúvio, chamaram ele de doido, de velho. Se existisse droga naquela hora, já ia falar que ele fumou muita maconha, cheirou demais. Chamaram de doidão. Só acreditaram mesmo no Noé quando aconteceu o dilúvio. Quando aconteceu o arrebatamento, esse povo ficar, aí vão atrás do pastor. Claro, se o pastor é aquele que pregou, mas não viveu e ele ficou, eu só fico pensando, qual é a desculpa que ele vai dar se ele ficar? Já imaginou se todos nós ficássemos? Aí veio o Gerdau aqui pregar. Qual é a desculpa que eu vou dar para vocês? Pastor, todo mundo sumiu e nós fiquemos por quê? Veja aí, leia a Bíblia, fala para nós, conversa com Deus. De um jeito ou outro, eu vou ter que inventar alguma coisa. Eu vou ter que chegar e dizer, olha, infelizmente, fiquemos porque nós não obedecemos a palavra. Ah, mas você ficou, não é por isso mesmo, irmão. Eu preguei tudo, mas também não vivi a palavra, nós fiquemos. Agora nós vamos ter que se reconciliar com Deus e agora esperar mesmo pela vida dele, ou deixar o exército do anticristo nos matar. Só não negar Jesus mais. Qual é a desculpa?
Aí o povo vai atrás do pastor. Cadê o pastor? Eu vou lá na casa da minha irmã. Cadê a irmãzinha que foi e ficou o outro? Não, eu vou ligar lá para o pastor João. O pastor João não me atende, não, vou lá na casa dele. Você viu, pastor? Pergunta até para alguém da família dele que de repente ficou, alguém da minha família ficou. Você viu ele? Eu não sei, já fui na delegacia, já disse, ter queixa do sumiço. Só que não foi só ele, o do vizinho, o filho do fulano, o pai do cicrano. Aí agora eu vejo na notícia, no Japão, na Argentina, na China, o mundo inteiro desapareceu essas pessoas. Irmão, até seria ruim dizer, né? Mas o arrebatamento pode acontecer bem justamente no carnaval. Aí eu queria ver, que eu não quero ver, o crente na gospel carnaval. Ficou cantando a música de Jesus e só por aqui ficou. É que nem eu comentei com o pastor, eu não vou passar por arrebatamento, pastor, porque Deus já tinha falado para mim esses dias aí. Até comentei com a pastora, foi naquela semana que eu fui lá para a fazenda Rio Grande. Quando eu preguei sobre o altar, quem teve lá, foi muito profundo, porque foi aquela semana que o Espírito Santo estava falando tão forte para mim, que eu estava arrumando o meu altar, deixando o meu altar meio que ajeitado, porque o meu altar ficou um pouquinho meio afastado. O altar começou a empoeirar, não estava mais cuidando bem dele. Aí eu reconstruí o meu altar, eu preparei o meu altar, voltei para os sacrifícios no altar, para ele levar uma mensagem, porque naquela semana Deus falou bem assim para mim: eu vou te dar uma grande missão, e quando você completar essa grande missão, eu vou te recolher. E ele falou para mim, e eu comentei, então quer dizer que nem arrebatado eu vou ser. Você é arrebatado mesmo pela própria morte. Só não sei quando, não sei qual é a missão. De repente eu posso fazer umas 20, 30 missões por aí. De repente não é a tal missão que ele vai me recolher, mas eu sei que tem algo muito importante. Então eu já estou preparado. Irmãos. Irmão, parece que eu me considero um pastor meio que suicida. Cuidado, não vai com essa bobeira de pastor não. Senão o pastor vai querer se matar. Não, é tipo assim, irmão, eu chego assim e falo assim: pastor, senhor, eu orei para os irmãos que estão aí com o Covid. Eu orei e falei: senhor, só não leva eles à morte não. Se for para levar eles à morte, então faz a troca, me leva e deixa eles. É assim que eu faço, irmão. Eu me troco, me leva. É como se eu tivesse cansado já deste lugar, porque eu quero ir por Ele, eu quero estar perto do Pai, eu quero ficar com Ele. E assim nós temos que desejar profundamente, dia após dia. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Quase no finalzinho da mensagem. Apocalipse capítulo 3. Porque se nós falar bastante sobre arrebatamento, é 2, 3 horas de reunião. Mas isso aqui é uma passagem rápida, que daqui a pouco nós temos que encerrar. Apocalipse capítulo 3, do versículo 10. Olha só. Mas somente os fiéis que guardarem a palavra de Deus, desde a exortação a perseverança. Então esse sim. Aí diz assim, no versículo 10, Apocalipse 3:10: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A tentação sobre todo o mundo, lá antes da grande tribulação, para tentar os que habitam na terra. Ó, irmão, se você acha que as coisas estão difíceis, lá na frente vai ser pior.
Se alguém chegar e perguntar para você, irmão, e dizer, sabe que você é da igreja, e falar, você acha que vai mudar alguma coisa no nosso país, no nosso Brasil? Você sabe se vai mudar? Claro, vai piorar. Ah, mas se o outro presidente, não interessa, vai piorar. É Bíblia isso aqui. Para o país entrar em colapso, para o Brasil entrar em colapso, para o mundo entrar em colapso, alguém tem que fazer burrada. E são os nossos governantes. Então, quando acontecem umas coisas no Brasil e no mundo, o pessoal já fica preocupado. É só início. Tudo preparação. As guerras, por exemplo, ninguém fala mais da guerra da Ucrânia com a Rússia. Ninguém comenta mais, mas os caras estão em guerra. Estão em guerra. Pode ver, não estão falando mais muito sobre Israel com a Hamas, mas ainda eles estão em guerra. Venezuela está preparando uma guerra contra outro país lá vizinho, mas ele precisa do Brasil para entrar pelo território, porque se entrar, vai dar uma outra guerra. Então é assim que vai começando, quando vê estourou a terceira guerra. E eu acredito ainda que nós, como igreja, ainda vamos ver o anticristo. Só não vamos ver o que ele vai fazer depois. Mas a gente ainda vai conhecer o cidadão. E quem tem o Espírito, ele vai falar, ó, cuidado, aquele cara é o anticristo, hein? Ele já chegou. Aí você vai dizer, ele é o anticristo, pronto, já vou te macetar na internet. Mas você já está convicto que aquele cidadão é o anticristo. E você sabe que daí sim, aquele momento, pode acontecer um arrebatamento. Porque às vezes a pessoa interpreta que quando aparecer o anticristo, já vai começar a grande tribulação. Não, irmão. Não, são 7 anos para as coisas acontecerem. Então eu acredito que vai acontecer tanta coisa, que daí a igreja vai ser arrebatada. O problema do início da tribulação vai ser quando a igreja for arrebatada, porque daí o anticristo tem que aparecer. Aí que os caras vão começar a inventar, que é o ET, que é os extraterrestres, que é os OVNIs. Eles vão inventar um monte de coisa, porque eles vão precisar inventar alguma coisa, vão precisar falar alguma coisa. Por que eu e você fomos arrebatados? Quem ficou vai ter que dar conta dessas pessoas. Pensa o desespero. Até mesmo da nossa família que ficar, temos que orar por eles, irmãos. Pensa o desespero. Imagine se eu for, eu e minha esposa for e fico com os meus filhos. Pensa o desespero. Não é verdade? A nossa família precisa da nossa oração. A tua família precisa da oração de vocês. Ah, a família é isso, a família é aquilo, não interessa a tua família, mas tem que orar por eles. Dobrar o joelho todo dia por eles, porque as coisas vão acontecer, irmão. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Então, se eu cuido de mim, então eu vou cuidar do meu próximo. Eu tenho que orar por mim, eu tenho que orar pela minha família, eu tenho que orar pelos meus irmãos, eu tenho que orar pelos pastores, eu tenho que orar por todos vocês. Para que lá em cima a gente acabar se encontrando. Amém, irmão? Se encontrar. Já imaginou nós se encontrar lá? Aí eu quero ver os abraços que vão dar lá. Oh, irmão, né? Irmão, existe uma vez um pastor falou bem assim. De repente você está lá, foi arrebatado, se apresentou lá para Jesus. De repente você começa a procurar, né, no meio da multidão. Nossa, cadê o irmãozinho? Cadê o irmãozinho da igreja? Eu não vi ele. Aí de repente você olha para você aqui. O que você achou que poderia ser arrebatado ficou, e o que você achou que nunca iria ser arrebatado foi. É, irmão. Tem que ser igreja de Jesus. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus. Oh, aleluia. Ó, rapidamente, Apocalipse 16. Bem rapidinho. Apocalipse 16. Lá para o versículo 15. Diz assim: eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se sejam as suas vergonhas. Amém, irmãos? Amém. Guarda as suas vestes.
Ou seja, zela pela tua alma, zela pela tua vida espiritual. Você tem que guardar, zelar, cuidar dela. Essa é a tua veste, a sua vida espiritual, a sua alma. Sempre manter a conexão com Cristo, sempre se guardar somente para Ele. Amém, irmãos? Quase encerrando, vamos lá, Mateus 25. Agora sim, irmãos. Olha só, o arrebatamento será um susto inesperado. Olha só, Mateus 25, vamos lá. Versículo 13. Diz assim: é que nem eu tinha lido: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós tínhamos lido isso aqui. Então simplesmente vai acontecer do nada. Então não é da forma que foi expressado e falado ali. A mensagem que eu quero trazer para vocês, para nós encerrarmos, é que nós temos que ter cuidado com o que a gente vai falar. Amém? Temos que ser mais cauteloso com as coisas. Temos que ter mais sabedoria para falar com esse povo, com essas pessoas. Porque no meio de uma multidão aí fora, tem muita gente desviada da igreja. Tem muita gente que já se afastou do Senhor Jesus. Muita gente. Para você ter uma ideia, às vezes a gente fala: aquele povo é tudo carnal. Não, irmão, aquele povo não é carnal. Carnal está dentro da igreja. O que estão lá fora são apenas pessoas que estão vivendo a sua vida terrena natural. Então a natureza deles já é uma natureza terrena, já é uma natureza carnal. Então é preciso que eles entrem para uma igreja, ouvem uma mensagem e se convertam a Jesus e passam a nascer da água e do Espírito. O carnal não, o carnal está dentro da igreja. Ele ouve a palavra, se batizou nas águas, até está dentro da igreja e tudo, mas ele continua sendo aquela pessoa carnal, continua mentindo, continua se prostituindo, continua fazendo corrupção, continua sendo aquela velha criatura. E quando acontecer o arrebatamento, a pessoa vai ficar. E eu acredito que esse tipo de pessoa, quando ele ficar, irmão, olha, quando ele ficar, ele vai até blasfemar até contra Deus. As pessoas que estão lá no inferno, eles já estão blasfemando contra Deus, e é bíblico. É bíblico. Tem gente que já está lá no inferno, está lá gritando, xingando Deus. Por que eu estou aqui? Que não sei o que, você é isso, você é aquilo. Então nós temos que zelar pela nossa alma, temos que zelar pelo nosso espírito, temos que cuidar. Não vamos se tornarmos religiosos, não vamos ser pessoas religiosas, vamos ser filhos e filhas de Deus. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Se coloque de pé, irmãos. Se coloque de pé, que eu vou fazer uma oração. Aí eu já passo até para o pastor aqui daí, para nós fazer aí um encerramento. Irmão, eu vou ler rapidamente aqui, ó, o 2 Tessalonicenses, que diz assim, quer ver, do versículo 2, deixa eu ver aqui, diz assim, 2, 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o filho da perdição só vai aparecer a hora que o Espírito Santo sair. A hora que o Espírito Santo for sair, aí o filho da perdição, que é o anticristo, ele vai aparecer. Agora eu pergunto, você tem o Espírito Santo? Tem que ter, irmão. Tem que buscar o Espírito Santo e tem que desejar o Espírito Santo
como você deseja comida. Você tem que desejar ter o batismo com o Espírito Santo, como você deseja de realizar um sonho. Você tem que ter o Espírito Santo como você deseja mesmo, ardentemente, buscar Ele. O Espírito Santo não se busca só dentro da igreja, se busca no teu quarto, trancado, em oração. Não somente o Espírito Santo não se busca assim, vai parecer gato. Não, o Espírito Santo se busca assim: ó Espírito Santo, eu te quero, vem sobre mim, abra a boca, fala, grita, chame por Ele, que Ele vem, irmãos. Chame por Ele. Eu vou concluir. O arrebatamento ele será nos ares e não será visto por ninguém. A segunda vinda acontecerá na terra e será vista por todos. Amém, irmão? Esse é o macete do arrebatamento. Diga graças a Deus. Palmas para Jesus novamente. Eu vou fazer uma oração aqui, em nome de Jesus, para que Deus ele possa sempre nos dar força e sabedoria, para a gente manter a nossa fé e a nossa comunhão. Amém, irmãos? Pega na mão da pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Você vai orar por ela, você vai orar por essa pessoa, você vai orar, você vai pedir: Senhor, dê força para essa pessoa, dê força para ele, dê força para ela. Se tiver com algum problema, com dificuldade, Senhor, coloca anjos ali. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, em nome do Senhor Jesus, e quando o pastor aqui vai orar por todos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, oramos ao Senhor, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo envolva a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar. Meu Pai, queremos guardar nossa alma e nosso espírito, para nos preparar, meu Deus, para esse grande dia que é o dia do Senhor. Cada um de nós aqui na igreja queremos Te ver pessoalmente, Senhor. Cada um de nós aqui na igreja queremos ir para a nossa casa. Cada um de nós aqui, meu Pai, dentro dessa igreja, queremos ir, meu Pai, abraçar a nossa bandeira, a nossa pátria. Porque a nossa casa, a nossa bandeira, a nossa pátria se chama Reino do Senhor. O Senhor mesmo disse na Tua palavra que o Senhor iria e estaria preparando os nossos lugares, meu Pai. Ah, Senhor Deus meu, fala com cada um de nós. Se precisar para nos exortar, meu Pai, que nos exorte. Se for para dar um puxão de orelha em cada um de nós, que dê, Senhor, mas não nos deixa órfão, ó Pai. Queremos aprender mais do Senhor. Por isso que eu peço, meu Pai, que dê sabedoria a cada um de nós. Eu peço a cada um de nós, incluindo a mim. Não é só porque eu estou aqui pregando que eu sou pastor, que eu estou acima deles. Muito pelo contrário, meu Pai. Assim como eles, eu também sou a Tua ovelha. Porque o verdadeiro pastor é o Senhor, meu Pai. E queremos, meu Deus, estar nos pastos verdejantes. Por isso, ó Pai querido, eu peço ao Senhor, abençoa a vida deste homem, abençoa a vida desta mulher, abençoa a vida deste jovem, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcança também, meu Pai, a nossa família, a nossa casa, meu Pai. E quando nós ir embora para a nossa casa, quando nós colocarmos o pé lá dentro, meu Deus, que a luz do Teu Espírito venha resplandecer no nosso lar, na nossa casa, e que todas as forças das trevas sejam quebradas, sejam anuladas, em nome do Senhor Jesus. Cria, Senhor, cria dentro de nós um coração puro, cria dentro de nós, meu Pai, um coração temente ao Senhor, meu Pai. Coloca, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dentro de nós, tudo aquilo que provém de Ti, Senhor. Meu Deus, quando nós dormimos hoje, eu quero pedir aqui por todos nós, quando nós fecharmos nossos olhos e dormir, eu quero pedir que o Senhor faça um tratamento espiritual em cada um de nós, de dentro de nós, uma cirurgia espiritual no nosso coração,
na nossa mente, no nosso cérebro, nos nossos olhos. Uma cirurgia espiritual, para que quando nós abrimos os olhos para o outro dia, ou nós abrimos os olhos e vamos ver a luz do Espírito Santo, ver o teu próprio rosto, ou nós vamos abrir os olhos e continuar a nossa jornada aqui na terra. E que cada um de nós, meu Deus, possa nos fazer somente a tua vontade e nada mais do que isso. E quero pedir também, meu Deus, alcança cada uma dessas pessoas que não puderam estar aqui hoje, mas essa mensagem, essa pregação vai chegar até eles. Cura, meu Pai, a cada uma dessas pessoas que pegaram essa doença do Covid, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Como eu orei ao Senhor, se for para acontecer, então que me leve. Fazemos uma troca aqui. E eu falo isso porque o Senhor Jesus mesmo disse: tudo que pedires em meu nome, acreditando, crendo, vai acontecer. E eu faço isso. Então cura, meu Pai, cura a pastora, cura a irmã Eliane, cura, meu Pai, todos eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles vão dar testemunho aqui. E que essas revelações sobre o arrebatamento, a vinda do Senhor, que essa revelação, meu Pai, ela seja revelada para todos nós de uma forma, Senhor, para que causa mais temor, e assim vamos viver para sempre contigo. Nós te amamos, nós adoramos a Ti. Leva-nos em paz e segurança para a nossa casa, e abençoa esta igreja, meu Pai, essa comunidade. Abençoa aqui no Ferraria, abençoa também, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, lá também na Fazenda Rio Grande. E prepara o meu caminho, Senhor, porque quando eu vier, meu Pai, eu quero não somente fazer parte de números, não somente acrescentar, mas trabalhar para o Teu reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pode vir aqui, pastor. Deixar o pastor encerrar aqui. Então, guarda a tua vida e vigie. Amém, irmão? Graças a Deus. Amém.